A guerra pode parecer distante geograficamente, mas o conflito é muito próximo nos impactos ao agronegócio. Fornecimento de fertilizantes, escoamento da produção, riscos sanitários. Alguns exemplos de como o setor pode ser atingido de diferentes maneiras aqui no Brasil. Vamos saber mais com Omar Sabag, engenheiro agrônomo e professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Bom dia, parece que para evitar esses transtornos, o produtor rural precisa mesmo largar a mão não pode largar a mão de ser estrategista, né? Bom dia, Fábio, bom dia aos demais que nos acompanham aqui no canal AgroMais. Pois é, então, Omar, não pode deixar aí de um olho na planilha e outro já pensando lá na frente, porque qualquer situação pode ocorrer e colocá-lo ali numa, vamos dizer assim, sem saída, né, vamos dizer. Exatamente. A gente primeiro tem que pensar a importância do planejamento estratégico, né? Quando se fala em planejamento estratégico, vem da palavra estrategos, significa a arte do general, né? Então, a gente precisa conhecer a nós mesmos para conhecer supostamente o inimigo. Então, quando se trata em agronegócio, sobretudo nesses impactos recorrentes aí, como guerras, enfim, o que a gente pode analisar? Existe uma ferramenta dentro do planejamento estratégico que se chama análise PESTEL. O que é isso na prática? Seria uma avaliação dos principais fatores ou variáveis macroambientais, muitas das quais o produtor ele não tem controle direto, mas ele precisa ter um conhecimento para ele poder se reestruturar em sua atividade. E quando se fala neste tipo de análise macroambiental, nós estamos considerando fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e também legais aí para toda a cadeia produtiva, não somente na produção vegetal, mas também na produção animal. Essa questão, Omar, também, vamos dizer assim, daria para o produtor ser estrategista tanto, né, na lavoura, como também no campo da pastagem. É possível que o produtor tenha previsões, ou pelo menos que ele trabalhe aí com uma margem, né, um pouco alongada de problemas, porque a gente sabe que problemas climáticos, do jeito que está agora, pega imprevisível às vezes. Mas assim, é possível que nesse caso ele trabalhe com uma margem mais alongada de problemas que possam surgir? Sim, certamente. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Imagina se a gente for a fazer uma avaliação dos fatores políticos. Até mesmo já está se questionando agora, por exemplo, no setor de aquicultura, na produção de tilápia, né? Então imagina a suposta importação do Vietnã, como de alguns outros países, como que isso pode afetar. Para você ter uma ideia, nós temos aí no país um crescimento aproximadamente de 5% ao ano já na produção de tilápias, e esta importação ela pode comprometer até 500 mil empregos no país. E isso é muito delicado, porque segundo dados do IBGE, praticamente 98% dos empreendedores, ou seja, são pequenos piscicultores que trabalham na atividade, e isso faz com que haja geração de renda. Isso é muito importante enfatizar. Da mesma forma, outra espécie, a panga, né? Quanto que isso pode impactar o agronegócio brasileiro. Se a gente for pensar em termos do que o Brasil já importou, né, na questão do peixe panga, isso por volta aí de 500 milhões de reais. Então, quanto que isso não poderia ser, evidentemente, abstraído e colocado no bolso do piscicultor brasileiro? Então, isso é um ponto que a gente precisa avaliar, né, dentro da análise macroambiental. Ou seja, e para isso, o produtor ele já tem, evidentemente, algumas entidades setoriais que o representam, né? Nós temos a Peixe-BR, a Peixe-SP, como várias outras, que estão, evidentemente, lutando para que permaneça essa atividade cada vez mais consolidada no país. Afinal de contas, nós somos o maior, ou melhor dizendo, o quarto maior produtor mundial de tilápias. Então, é muito expressivo e relevante para nós, enquanto agentes partícipes nessa cadeia produtiva, pensando no meu caso em particular, como pesquisador, como agente contributivo dentro do aspecto para a melhoria da gestão na atividade. Então, isso é um ponto realmente que o produtor ele precisa se atentar, mas para isso existem essas entidades que supostamente elas podem
contribuir muito neste fator, ou seja, evitar que isso possa acontecer. Afinal de contas, nós temos que pensar que nós temos condições de produzir muito bem relacionado à demanda que nós temos no nosso Brasil. É isso, muito pertinente a colocação, professor. Agora, eu gostaria de aproveitar sua presença para falar sobre um outro assunto, porque foi lançado no Brasil há pouco mais de 4 anos, né, o mercado de substitutos à base de plantas para produtos de origem animal. Embora ainda muito consumidor resista, né, à ideia, o que se vê é um setor em expansão, Omar. Segundo cálculos de fabricantes, a venda dos produtos no varejo giram em torno de R$ 1 bilhão. De olho nesse segmento, né, a gente já percebe a entrada até de gigantes da indústria aí, da carne. Quero saber a sua opinião. No Brasil já temos leis sobre esse mercado, estatísticas mais confiáveis, talvez aí até tecnologia suficiente, né? Porque é o tal do plant-based, né? Eu digo assim, porque foi uma surpresa andar na rua e ver um outdoor. E assim, né, uma publicidade falando sobre essa alimentação, ou seja, cada vez mais querendo informar o público. Mas será que por trás já existe essa infraestrutura para garantir este mercado? Muito bem colocado. Eu consigo enxergar isso dentro do planejamento estratégico. Uma das variáveis seria a questão sociocultural, ou seja, novas tendências de consumo. Então, alimentos à base plant-based que estão acontecendo no país, né, existe um nicho de mercado muito, eu diria assim, expressivo, né? Agora, temos que tomar alguns cuidados nesse aspecto. Por quê? Porque já existem algumas pesquisas, uma delas, inclusive, é da própria Unicamp, da Faculdade de Nutrição, diz o seguinte: esses alimentos, eles são ultraprocessados, tá? E eles também, nesse ultraprocessamento, existe uma grande quantidade aí de sódio, além de outros componentes. Então, é importante enfatizar, por mais que esses produtos eles estão tendo uma boa aderência no mercado, eu diria assim, até cada vez mais crescente, mas nós temos que tomar muito cuidado com a questão nutricional, né? Então, é o que eu sempre discuto. É uma nova tendência? Sim, é uma nova tendência, mas ela precisa ser muito bem, assim, trabalhada. Em que sentido? Para poder alertar. Nós estamos falando em segurança alimentar também. Nós temos que pensar numa proteína, mas com qualidade para o consumo, pensando que estes alimentos, essa nova tendência que está cada vez em ascensão, se a gente for pensar hoje, nós temos aí linguiças, hambúrguer, ou seja, vários produtos plant-based. Então, dentro dessa tendência, nós temos ainda que melhorar. Se a gente for pensar, bom, se realmente isso for efetivar, nós temos que avançar no sentido nutricionalmente falando, não é simplesmente colocar algo para o consumidor, pensando que aquele consumidor que não consuma carne, mas tenha vontade de consumir, né, talvez por questões aí até mesmo ideológicas, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, sobretudo relacionado ao aspecto da segurança e da qualidade daquilo que é produzido. Lembrando que tudo tem qualidade, mas o que difere em termos de qualidade é o padrão na qual é produzido. Por isso, essa necessidade, né, professor, de se criar, ou pelo menos se estabelecer aí, níveis, né, nutricionais, que se garanta também o teste, né, as análises, se realmente aquele alimento tem ali nos seus componentes, né, os níveis nutricionais adequados para qualquer um e em qualquer idade, né? Estabelecer realmente algumas regras nesse tipo de alimentação, porque não é somente pensar no mercado, né? É pensar, sim, na saúde pública. Agora, é interessante que a gente já fez reportagem sobre esse tema aqui no AgroMais e muita gente ainda resiste porque tem cheiro, mas não tem sabor. Se tem cheiro e sabor, a textura é diferente, o paladar é estranho. Quer dizer, é uma tendência, mas ainda vai demorar um tempo para que a população se acostume, entenda melhor a proposta, né?
Exato, é o que a gente costuma dizer, né? Um exemplo clássico, até mesmo dentro da piscicultura, né? A gente fala assim, peixe não é soja e soja não é peixe, né? Então, nunca você vai, pelo menos no presente momento, você vai conseguir consolidar textura, sabor, enfim, né? Então, tem essas questões relacionadas à necessidade de novas pesquisas e avanço, eu diria assim, tecnológico, né? Quando se fala em tecnologia, pressupõe inovação. Inovação nada mais é do que reestruturar algo já existente. Ou seja, não é criar algo novo, até porque aquele alimento já existe em sua forma natural, de origem animal. Agora, para que ele possa ser readequado para a origem vegetal, ainda precisamos avançar muito nesse aspecto, eu diria assim, da ciência e da produção propriamente dita, principalmente no quesito relacionado à engenharia de alimentos. Tá certo, Omar Sabag, muito obrigado por essas opiniões, essa análise de dois temas importantes aqui hoje. Muito obrigado, um ótimo dia. Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima edição.